Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Neste vídeo vamos responder a pergunta: se Deus criou tudo, quem criou Deus? É uma questão aí que perdura por séculos, né? E muito promulgada uma dúvida aí tanto de ateus e céticos como também de teístas, por assim dizer, né? É lógico, né? Então, quem criou Deus? Né? É uma questão antiga que tem atormentado todos aqueles que gostam de pensar sobre as grandes questões. Porque nós vemos que um amigo meu, né, que foi agnóstico, me disse que essa era uma razão potencial porque pensava que não poderia haver qualquer Deus. Né? Ele dizia o seguinte: várias religiões, né, já passado, várias religiões tendem a resolver o problema de maneiras diferentes. Né? A Igreja Sud, né, que é a dos Santos dos Últimos Dias, o mormonismo, diz que Deus, ou Elohim, teve um Deus Pai, então cresceu em um planeta como homem e progrediu para se tornar um Deus próprio. Né? Muitas dessas cosmovisões, né, muitas outras religiões alegaram que os deuses geram outros deuses. Né? Claro que o problema com essa ideia é que, como é que o primeiro Deus chegou aqui? Né? Esse problema de regressão infinita invalida essas religiões. Né? O cristianismo afirma que Deus sempre existiu. Essa ideia é mesmo possível? A ciência aborda essas questões? O cristianismo responde à pergunta de quem fez Deus no primeiro verso do primeiro livro, que é o Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse versículo nos diz que Deus estava agindo antes do tempo em que Ele criou o universo. Muitos outros versículos do Novo Testamento nos dizem que Deus estava agindo antes do tempo começar. E assim Ele criou o tempo, juntamente com as outras dimensões de nosso universo. Veja esses textos. Falamos da sabedoria secreta de Deus. Uma sabedoria que foi escondida e que Deus destinou para a nossa glória antes que o tempo começasse. 1 Coríntios 2:7. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do início dos tempos. 2 Timóteo 1:9. A esperança da vida eterna que Deus prometeu antes do início dos tempos. Tito 1:2. Ao único Deus, nosso Senhor, Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e autoridade antes de todo o tempo e agora e para sempre. Amém. Judas 1:25. A ideia de que Deus criou o tempo juntamente com o universo físico não é apenas uma interpretação cristã maluca da Bíblia. Justino Mártir, um apologista cristão do segundo século, em seu discurso exortatório aos gregos, disse que Platão teve a ideia de que o tempo foi criado junto com o universo de Moisés. Ele escreveu o seguinte: e de que fonte Platão obteve a informação de que o tempo foi criado junto com os céus? Ele escreveu assim: o tempo, portanto, foi criado junto com os céus, para que, chegando juntos, eles também pudessem estar juntos dissolvidos, se alguma vez a sua dissolução devesse ter lugar. E ele não aprendeu isso da história divina de Moisés? Como Deus, agindo antes do tempo, começou a contornar o problema da criação de Deus? Existem duas interpretações possíveis desses versículos. Uma é que Deus existe fora do tempo. Uma vez que vivemos num universo de causa e efeito, naturalmente assumimos que esta é a única maneira pela qual qualquer tipo de existência pode funcionar. No entanto, a premissa é falsa. Sem a dimensão do tempo, não há causa e efeito, e todas as coisas que poderiam existir nesse reino, em tal reino, não teriam necessidade de ser causadas, mas teriam sempre ter existido. Portanto, Deus não precisa ser criado, mas de fato criou a dimensão temporal do nosso universo, especificamente por uma razão, de modo que a causa e efeito pudessem existir para nós. Entretanto, como Deus criou o tempo, a causa e o efeito nunca se aplicariam à sua existência. A segunda interpretação é que Deus existe em mais de uma dimensão de tempo. Coisas que existem em uma dimensão de tempo são restritas à seta do tempo e que estão confinadas a causa e efeito. No entanto, duas dimensões de tempo formam um plano de tempo, né, que não tem começo nem fim e não está restrito a qualquer direção. Um ser que existe em pelo menos duas dimensões do tempo
pode viajar em qualquer lugar no tempo e ainda assim nunca ter um começo, uma vez que um plano de tempo não tem um ponto de partida. Qualquer interpretação leva à conclusão de que Deus não precisa ser criado. A ideia de que o universo pode ser eterno nos leva à ideia de que talvez o universo seja eterno e, portanto, Deus não precisa existir em absoluto. Na verdade, essa era a crença prevalecente dos ateus antes dos dados observacionais do século XX refutassem fortemente a ideia de que o universo era eterno. Esse fato representava um grande dilema, representa um grande dilema para os ateus, porque uma vez que o universo não é eterno implicava que devia ter sido causado. Talvez Gênesis 1 estava correto. Para não ficarem consternados pelos fatos, os ateus inventaram alguma ciência metafísica que tenta explicar a existência de Deus. Por isso, a maioria dos cosmologistas ateus acredita que vemos apenas uma parte visível de um multiverso muito maior, que aleatoriamente vomita universo com diferentes parâmetros físicos. Como não há evidência que sustente essa ideia, porque nem pode haver de acordo com as leis do universo, é realmente apenas um substituto de Deus para os ateus. E como esse Deus, por dizer assim, não é inteligente por definição, requer uma hipótese complexa, que seria descartada se usarmos a navalha de Ockham, que afirma que se deve usar a explicação lógica mais simples para qualquer fenômeno. O projeto inteligente proposital do universo faz muito mais sentido, especificamente com base no que sabemos sobre o projeto do universo. Quando Stephen Hawking, George Ellis e Roger Penrose estenderam as equações para a relatividade geral, para incluir o espaço e o tempo, os resultados mostraram que o tempo tem um começo, no momento da criação, ou seja, no Big Bang. Na verdade, se você examinar os websites acadêmicos, universitários, você vai descobrir que muitos professores fazem essa afirmação. Que o universo teve um começo e que esse início marcou o início do tempo. Essas declarações sustentam a afirmação da Bíblia de que o tempo começou na criação do universo. Deus não tem necessidade de ter sido criado, pois ele já existe ou fora do tempo, onde causa e efeito não operam, ou dentro de múltiplas dimensões de tempo, tal que não há começo do plano de tempo de Deus. Por isso Deus é eterno, nunca tendo sido criado, embora seja possível que o próprio universo seja eterno, eliminando a necessidade de sua criação. Evidências observacionais contradiz essa hipótese, já que o universo começou a existir há cerca de 13,8 bilhões de anos. A única saída possível para o ateu é a invenção de um tipo de superuniverso que nunca pode ter sido confirmado experimentalmente, Daí que é metafísico e não científico, Então, amigos, se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir aí, promovam, inscrevam-se no canal, compartilhem massa aí, que nós vamos sempre publicar aí vídeos de alta qualidade para todos vocês, tá bom? Até mais!